Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Faz um tempinho aí que eu não apareço na minha página, mas faz parte, né? Cada postagem é uma desculpa diferente por não aparecer. Mas enfim, pessoal, estou aqui para falar aí com relação às instâncias ordinárias, né? Que foi um assunto aí que algumas pessoas vieram me perguntar no decorrer da semana, né? Que nada mais nada menos que é as instâncias, primeira instância, segunda instância e a terceira instância. Então, basicamente, pessoal, o que é uma instância? Né, a gente tem aí uma instância, ela é o nível do tribunal em que o conflito é resolvido, né? Então, alguns problemas eles vão para a primeira instância, outros vão para a segunda e outros vão para a terceira instância. Então, basicamente, a gente pode dar um exemplo aí do nível de cada instância. Quando você é um funcionário de uma empresa, você primeiramente recorre ao coordenador. Vamos supor que você tem aquela autonomia, você é o funcionário, né? E você vai lá e recorre, o coordenador não resolveu, né? Você recorre aí para a segunda instância, que é o subgerente. E passando aí do subgerente, vamos supor que não resolveu também, você vai lá e recorre ao gerente. Então é basicamente isso. A divisão dessas instâncias e o nível de cada uma, né? A primeira, a segunda e terceira. Então, assim, falando aí com relação à primeira instância, a gente tem aí o início do processo, né? A primeira instância ela vai dar início, essa é a função dela. Então a gente pode encontrar as petições iniciais, né, que o advogado vai postar lá as petições iniciais. Quando a gente está falando aí de primeira instância, a gente está falando dos fóruns, das varas, dos juizados especiais, né, e tudo isso compõe a primeira instância. Então, a cabeça da primeira instância elas são os juízes. Ao final do processo, na primeira instância, se terá uma sentença. Então, assim, o cada processo, né, vai saber somente um juiz na primeira instância vai julgar o seu processo. Um juiz vai te dar aquela sentença. Então, se o processo seguir para a segunda instância, significa que houve recurso contra a decisão do juiz. Então, quem vai dar esse recurso? É você. Você e seu advogado, né, juntamente com o seu advogado, você vai conversar sobre aquela sentença que o juiz deu para você na primeira instância e vocês vão ver se é cabível, né, se tem a prova para aquilo, se é cabível um recurso para a segunda instância. Lembrando que a primeira instância, a gente está falando da instância ordinária. Ordinária porque é onde vai dar início ao processo. Né? Falando em com relação à segunda instância, ou melhor, a instância recursal, por quê? Né? Porque na primeira instância a gente obteve a instância ordinária, que é o início do processo. Na instância recursal, a gente tem o recurso da primeira instância, onde a gente vai estar analisando aí o porquê que teve esse recurso, né? E aí vão estar sendo analisados por, não agora só por um juiz, mas sim por 3 desembargadores, né, julgando esse processo. Então, na segunda instância, vai se analisar a decisão, né, que foi dada na primeira. Então, a gente está falando aí dos tribunais de justiça dos estados, né, e também falamos aqui, né, dos tribunais regionais de trabalho, do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, dos tribunais militares, e dos tribunais regionais federais. Então, todos esses tribunais, eles são compostos aí por desembargadores, né? E todas as decisões que dali saem são decisões colegiadas, ou seja, né, você tem aí 3 desembargadores julgando esse processo, né? Agora você tem 3 juízes julgando aquela causa, naquele recurso que você, né, colocou aí no seu processo e por isso está sendo julgado na segunda instância. Caso seja necessário, aí a gente vai estar falando aí da terceira instância, né, passando, eles vão jogar lá para o STF, STJ, TST, TSE, a depender do que se trata o processo. Então, assim, esses tribunais superiores, eles não julgam ali quando o processo chega, né? Eles não julgarão sobre os fatos, mas sim sobre os direitos. Né? Então, eles vão analisar todos os direitos que esses tribunais resguardam. Então, quando a gente fala, por exemplo, do STF, né, o STF, o que é? O STF ele é conhecido aí como guardião da Constituição. Então, toda matéria que ele julgará são matérias constitucionais, né, para resguardar a nova interpretação à Constituição. Então, lembrando que todos esses juízes, desembargadores e ministros, quando a gente fala das instâncias superiores,
eles que compõem a magistratura, né? Eles que são o corpo da magistratura. Então, a depender da terceira instância, a gente está falando aí dos juízes, desembargadores e ministros aí que estão trabalhando com relação a STJ, o STF, o TST, o TSE. Então, aí a gente já sabe que a terceira instância é o processo mais alto, né? O nível mais alto que o seu processo pode estar no momento, né? Na terceira instância, né? Por exemplo, no STF da vida. Então, assim, um ponto interessante aí para a gente falar é que quando a gente tem a decisão em primeira instância, né, existe aí a possibilidade de recorrer, né? Como eu já falei, se você não concorda, né, com aquela decisão, né, se houver matéria para você levar à instância superior, é o que a gente fala aí de duplo grau de jurisdição. Então, isso tem de ser respeitado, né? Você pode ter aquela decisão revista pela instância superior. Então, vale lembrar que não é para sempre que você pode entrar com recurso na primeira instância, né? Caso você, após a sentença que o juiz deu, você tem um prazo específico aí para isso depois da decisão. Então, a gente vale lembrar para ficar atento a esse prazo, né? Para que aí sim você possa entrar com esse recurso. Se você não se atentar a isso, aí você pode estar perdendo o prazo e acabar perdendo essa oportunidade de entrar com recurso contra a sentença condenatória que você teve em primeira instância, né? Então, com relação às instâncias, o grau de cada um é o grau na primeira, segunda, terceira instância, né? Esse é bem um básico resumão do que significa cada uma delas, né? Então é mais para quem nunca tinha ouvido falar, para aquelas pessoas que já tinham ouvido falar, mas não tinham noção do que se tratava cada uma delas. Então isso é esse vídeo mais visado para essas pessoas, né, que vieram me perguntar aí com relação a isso no decorrer da semana passada, né? Então é isso o vídeo, pessoal. Agradeço muito pela oportunidade de estar falando com vocês mais uma vez, né? E eu prometo aí que eu vou tentar trazer mais vídeos aí com relação a isso, tá ok? Muito obrigado, até mais.